Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula dessa nossa série de 100 ou mais videoaulas sobre macros e programação VBA no Excel. Essas lições se aplicam a qualquer versão do Excel. O VBA muda muito pouco de uma versão para outra do Excel. Se vocês quiserem conhecer mais o meu trabalho, conhecer os mais de 50 livros de minha autoria, fique à vontade para entrar aqui no site juliobatiste.com.br. Lá tem muito material gratuito, artigos, tutoriais, vídeos, tem até livros inteiros lá, como o livro de Windows 7 com mais de 1.800 páginas, livros de Windows Server, SQL Server, tem muita coisa lá, legal? Então estamos aí nessa série de 100 ou mais lições, videoaulas sobre programação VBA no Excel, tá? Eu sempre digo e repito, quem não usa o VBA não usa nem 10% do que o Excel realmente oferece. Essa série ela é inicialmente, perdão, para quem é completamente iniciante no VBA. As primeiras lições começam desde o básico, de como gravar uma macro, até tópicos mais avançados. O uso do modelo de objetos do VBA, exemplos práticos para solução de problemas reais, enfim, tem muita coisa. E também ao longo dos vídeos eu vou dando dica de materiais de estudo e outros sites, livros, cursos que complementam muito bem o que você está aprendendo aqui. Usem, abaixo do vídeo tem uma descrição, pessoal. Cliquem aí no mais, tem a descrição completa do conteúdo que tem no vídeo. E ali tem link para todas as lições já publicadas e dica de materiais de estudos. Usem os campos comentários para deixar as dúvidas de vocês. Eu não consigo responder de imediato, porque são mais de 500 vídeos aqui no meu canal do YouTube, mais de 5.000 tutoriais lá no site, todos com campo comentários. Então eu vou respondendo à medida que o tempo permite, tá? E não esqueça de indicar, se você gostou dessa série de vídeos, não esqueça de indicar para teus amigos, para a tua lista de contatos. Farei o possível para sempre publicar novas lições, ok? E se você quiser se aprofundar de imediato num estudo bem completo de VBA no Excel, tem esse livro aí que eu indico, Aprenda com Júlio Batiste, Macros e Programação VBA no Excel 2010, através de exemplos práticos e úteis passo a passo. Embora seja Excel 2010, ele se aplica ao Excel desde o 2000, 2003, 2007, 2010, 2013 e 2016. É um livrão com 1.124 páginas. E além disso, na compra desse livro você ganha lá muitas videoaulas, mais de 50 horas de videoaulas de brinde. Aproveite então. Nesse endereço aqui você consegue comprar o livro com 50% de desconto em relação ao preço normal dele nas livrarias e ainda ganhar todos esses vídeos aqui, tá bom? No final do vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre esse livro e outros livros meus, mas agora vamos ao estudo. Vamos aprender mais um pouco sobre macros e programação VBA no Excel. Valeu e um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem com vocês? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Estamos aí numa série de videoaulas de lições mostrando exemplos práticos de códigos úteis que certamente vocês vão poder usar e adaptar para o uso no seu dia a dia usando o Objeto Range, ou seja, que envolve alguma operação, algum trabalho, alguma pesquisa com uma ou mais faixas de células no Excel. Nessa lição nós vamos ver dois exemplos: exclusão de linhas com base em um ou mais critérios. Então pesquiso as linhas de uma faixa de células, as que atenderem a um ou mais critérios serão excluídas. Vamos ver que tem duas maneiras diferentes de fazer isso. Na verdade tem N maneiras de fazer isso. Eu vou mostrar dois exemplos que são as lógicas mais comuns. Lembrando sempre que se você ficar em dúvida sobre a lógica de algum desses exemplos, é só criar uma macro lá numa planilha e executar esse exemplo passo a passo usando o F8. Tudo que nós estamos usando nesses exemplos já foi explicado em lições anteriores. Todos os comandos, os objetos, métodos, propriedades, não tem nada novo. Aqui é só um exercício de lógica, de raciocínio lógico. Então às vezes você ficou com dúvida, mas como é que funciona isso aqui? Cria lá uma planilha, adiciona alguns dados ou usa as planilhas que nós já utilizamos no curso, cria o procedimento e executa ele passo a passo, F8, 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 vai observando cada passo da execução, tá bom? Com isso você consegue resolver a dúvida sobre a lógica. E o segundo exemplo dessa nossa lição vai ser determinar se uma linha ou coluna
tem todas as suas células vazias, ou seja, se na linha ou na coluna não tem nenhuma célula que tenha algum valor ou alguma fórmula na respectiva célula. Vamos então aos exemplos. Exemplo 01. Nesse exemplo mostrarei como fazer a exclusão de linhas baseada em um ou mais critérios de pesquisa. Essa técnica também é conhecida como exclusão condicional. Ela exclui a linha condicionada a que a linha atenda a um ou mais critérios de pesquisa. E aqui tem algo muito importante que até eu vou colocar em destaque. Sempre que for feita a exclusão de linhas usando o código VBA e usando um laço, ou seja, um laço para percorrer todas as linhas, é importante que você faça um laço para percorrer as linhas, porém no sentido contrário, ou seja, de baixo para cima, da última para a primeira linha. Gravem bem isso, eu já vou explicar por quê, pessoal. Até vou dar um negrito aqui para destacar, tá? Essa técnica evite que linhas que atendam ao critério de busca sejam descartadas, ou seja, não sejam consideradas na pesquisa. Por exemplo, vamos supor que você está percorrendo o laço no sentido normal, da primeira para a última linha. Agora imagine que a linha 2 atende o critério selecionado. Nesse caso, a linha 2 vai ser excluída. E a linha 3, que era a 3 antes, passará a ser a 2, a linha 4 passará a ser a 3, a linha 5 passará a ser a 4 e assim por diante. Porém, imagine que a antiga linha 3, que agora é a linha 2 depois da exclusão, também atende ao critério. Nesse caso, essa linha, a antiga linha 3, que é a atual linha 2, não vai ser excluída, pois a pesquisa já pesquisou na linha 2 e ele não sabe que é a nova linha 2. Ele vai continuar na linha 3, que era a antiga linha 4. Isso faz com que uma ou mais linhas que atendam o critério possam não vir a ser excluídas ou não vir a não ser afetadas pela rotina se eu fizer percorrer da primeira para a última. Então, sempre para evitar esse erro, eu faço o laço no sentido contrário, ou seja, percorro da última linha para a primeira. Aí evita esse problema, tá bom? Nesse primeiro exemplo, vamos percorrer a faixa de E2 até E50. Se o valor da célula for 0, a linha respectiva será excluída. Observe que o laço é percorrido de trás para frente, ou seja, começa na linha E50 e vem vindo E49, E48. Tá? Ou seja, da última para a primeira linha, pelos motivos expostos anteriormente. Tá? Aqui nesse parágrafo, os motivos. Tá bom? Aqui, ó, ele declara um índice de linha como sendo do tipo long e observe que o for começa na última linha, ó, do nosso exemplo, a 50, em direção à linha 2. Então, ele vai variar de 50 até 2 e o passo é menos 1, ou seja, a cada passagem do laço, ele vai diminuir em 1 o valor dessa variável aqui. Então, na primeira passagem ele é 50, na segunda 50 menos 1, 49, depois 48, 47, 46, até chegar no valor 2. Então, ele testa aqui, se as células da linha, o índice aqui, então, da linha 50, coluna E, então ele vai começar em E50. Tem o valor 0, faz o quê? Cells, ponto index raw, que é o número da linha, coluna E, ponto, deleta, seleciona, né? O método enter raw retorna a linha inteira e aí chama o método delete para deletar. End if, o que é que ele faz? Ele vai para a próxima passagem do laço. A primeira era 50, a segunda era 49. Se o valor da célula E49 for 0, deleta a linha inteira. E assim vai percorrendo todas de trás para frente, ou seja, da última para a primeira linha. Você pode facilmente adaptar esse exemplo para qualquer faixa que você queira aqui. E2 a E100. É só trocar aqui de 100 até 2, diminuindo de 1 em 1. Tá bom? Então, sempre com a ressalva de que quando você for fazer um laço para percorrer todas as linhas, excluindo a linha que atende a um critério, tem que percorrer da última em direção à primeira e não no sentido normal. Tá bom? Outra maneira seria utilizando a propriedade autofilter, que nós já aprendemos anteriormente, fazer uma pesquisa com base no critério desejado. Aí ele vai deixar visíveis só as linhas que atendem o critério.
Em seguida, uso o método Special Cells, já descrito também em exemplos anteriores, para selecionar e excluir apenas as linhas que atendem ao critério especificado, ou seja, as linhas que continuaram visíveis após a utilização de autofilter. Se eu usei autofilter com critério, as linhas que ficaram visíveis é as linhas que atendem o critério. Aí o que eu faço? Eu uso o método Special Cells para selecionar só essas linhas que estão visíveis, ou seja, só as que atendem o critério, e aí excluo elas. O código a seguir é um uso dessa técnica. Aqui nós, além de usar essa técnica, nós usamos o método esse tratamento de erro aqui, o onErrorResumeNest, para que a execução continue mesmo se nenhuma célula for encontrada, para não dar um erro. Se ele não encontrar, nenhuma linha for retornada que atende o critério. Porque se eu tentar excluir, se ele não retornar nenhuma linha e eu tentar excluir usando o Special Cells, ele iria dar um erro de execução. Por isso o onErrorResumeNext que nós estudamos lá no final do módulo anterior. Então aqui eu defino uma faixa, E2 e 50, chamo o método autofilter, no campo 5, o critério que eu quero pesquisar é Brasil. Se error for igual a 0, ou seja, não tem nenhum erro, não retornou nenhum erro, eu chamo o método Special Cells dentro dessa faixa, chamando a XL Tape visível, uso a propriedade EntryRaw para selecionar a linha inteira e depois deleto. E depois simplesmente eu desativo o filtro para voltar a exibir só as linhas que não foram excluídas, ou seja, as que não atendem o critério. Eu queria excluir as que atendem o critério, daí eu chamo o autofilter de novo para voltar às linhas anteriores e desabilito o gerenciamento de erro. Então vejam que são dois códigos completamente diferentes, mas que fazem exatamente a mesma coisa. Ficou com alguma dúvida sobre a lógica desse método aqui, desse exemplo? Cria um procedimento lá numa planilha, digita dados na planilha e vai testando usando a execução passo a passo, tá bom? Reforço que nós não usamos nenhum comando diferente do que já havíamos aprendido anteriormente. É simplesmente aplicação de lógica de programação, raciocínio lógico, para usar os comandos que já foram ensinados e resolver problemas práticos com eles. Vamos a um segundo exemplo. Alguns exemplos de códigos para determinar se uma linha ou coluna está vazia. Vazia. Ou seja, se todas as células da coluna ou da linha estão em branco. No primeiro exemplo, no exemplo de código a seguir, uma mensagem será exibida se a linha 10 estiver vazia. Para isso, utilizo a função COUNTA, que é a função de planilha count.valores. Lembra que eu falei para vocês que todas as funções de planilha, fórmulas e funções que estão disponíveis numa planilha estão também disponíveis no VBA? Inclusive, nós estudamos lá muitas funções de tipo de dado, de conversão de tipo, de tratamento de data e hora, de texto, enfim. E tem a função, a famosa count.valores, no VBA ela é COUNTA. Essa função determina quantas células em uma faixa de células tem valor. Se o valor de retorno da função for 0, é porque todas as células estão vazias. Então, olha aqui o teste. If application, que faz referência ao próprio Excel, ponto. Toda função é retornada como um método do objeto application. Então, COUNTA e passo como parâmetro para ela o endereço da linha 10, que é RAUS 10. Se COUNTA retornar 0 é porque nenhum valor, nenhuma célula da linha 10 tem algum valor, está toda a célula vazia. Então, mensagem box, a linha está vazia. Se não for 0, esse teste falha, daí o else é executado. A linha não está vazia. Então, a primeira maneira de detectar se uma determinada linha tem todas as suas células sem valor. Uma abordagem um pouco diferente é utilizada a seguir, onde determinando se a linha contendo a célula ativa, ou seja, onde está a célula, o cursor atualmente, isto é, a célula onde está o cursor está vazia. Mesma coisa aqui, application.contoA, só que ao invés de especificar uma linha específica, no caso aqui a 10, eu uso o objeto ActiveCell para fazer referência a
célula ativa, onde está o cursor, e ponto entry round para indicar a linha onde está o cursor. Se contando nesse objeto range aqui, ou seja, contando em toda a linha onde está o cursor, resultar em 0, é porque a linha está vazia. Caso contrário, a linha não está vazia. Tá? E aí temos técnicas também para determinar se a coluna da célula ativa está vazia, usando entry column, que é um método que a gente aprendeu também nas lições anteriores, ao invés de entry row. Então, if application.counta columns 3 igual a 0, a coluna C está vazia. Se a coluna, a mensagem box, a coluna não está vazia. Então, se retornar 0 é porque não tem nenhuma célula com valor. Columns 3 é a coluna C, né? Message box, se retornou 0, não tem nenhuma célula com valor, a coluna está vazia. Caso contrário, a coluna não está vazia. E aqui que eu falei que você poderia usar, ao invés de columns 3, você poderia usar active cell, ponto, entry column, para fazer referência à coluna da célula ativa, né? E aí, se retornou 0, é porque não tem nenhuma célula com valor na coluna onde está a célula, o cursor está, que é Active Cell. Se for diferente de 0, ela não está vazia. Bom, pessoal, então bastante simples, apenas usando os métodos e objetos que nós já aprendemos a usar nas lições anteriores. Nada de novidades. Legal? Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que mais esses exemplos tenham sido úteis para vocês, e na próxima lição vamos ver mais exemplos práticos de uso dos métodos e propriedades do objeto range para resolução de problemas práticos, os quais facilmente você poderá adaptar para o seu uso aí no dia a dia. Valeu? Até a nossa próxima lição. Muito bem, espero que essa lição tenha trazido exemplos práticos e úteis para vocês, exemplos que vocês possam ou usar diretamente no dia a dia de vocês, ou que possam adaptar facilmente para o seu uso. Não esqueçam de sempre consultar o meu site aí, o juliobatiste.com.br. Lá semanalmente eu publico novos artigos, novas dicas, cadastro novos livros, videoaulas, enfim, sempre tem muita novidade. E, óbvio, muita novidade em diversas áreas, mas também na área de Excel e programação VBA para o Excel. Reforço aqui para vocês a dica de que, se quiserem um livro bem completo, bem didático, perfeito para quem nunca estudou VBA, ou principalmente para quem já estudou VBA e achou difícil, desistiu, eu garanto para vocês que com esse livro aqui vocês não vão desistir. É um livrão com 1124 páginas de minha autoria, bem detalhado, bem didático, sobre macros e programação VBA no Excel. Ele foi escrito usando Excel 2010, mas se aplica integralmente ao Excel 2007, 2010, 2013 e 2016. E se vocês estiverem estudando no livro lá e surgiu uma dúvida sobre um exemplo que vocês não conseguiram implementar por algum motivo no Excel 2013 e 2016, é só mandar um e-mail que eu ajudo vocês, mas garanto para vocês, todos os exemplos funcionam em qualquer versão do Excel. Esse livro eu preparei para vocês que me acompanham aqui pelo YouTube, uma promoção bem especial, onde vocês podem comprar o livro pela metade do valor normal dele, o valor normal que está em outros sites, que está nas livrarias, acessando esse endereço aqui. Lá vai ter a descrição completa, índice completo e detalhado, e cálculo do frete, opções de pagamento, tudo direitinho. Vocês podem adquirir esse livro e ainda ganhar 12 bônus, que tem videoaulas de VBA, de dashboards, tabela dinâmica, muita coisa realmente. Aqui eu coloquei uma visão geral do que vocês vão encontrar nesse livro. Nesse endereço aqui tem o índice completo e detalhado, tá? É um livro realmente começa do básico e vai avançando bastante na parte de programação VBA, inclusive criação de tabelas dinâmicas, gráficos com VBA, e um capítulo 9 aqui que é só soluções práticas, de user forms, estudo do modelo de objetos do VBA, enfim, muita coisa realmente. Ah, e aqui a lista de bônus que você recebe, eu coloquei 11, na verdade são 12 bônus que você recebe ao comprar esse livro. Tá? Tem 2.400 planilhas profissionais,
mais de 17 horas de videoaula, videoaulas de Access, videoaulas de Dashboard, videoaulas de User Forms, muita coisa mesmo, videoaula de função de pesquisa, tabela dinâmica, muita coisa. Deem uma olhada naquele endereço que eu passei antes aqui, ó, bit.ly/VBA Excel 2010. Esse endereço tem todas as informações sobre o livro, opção de cálculo de frete, compra, etc. Tá bom? Então, pessoal, era isso aí. Se tiver interesse no livro, acessem esse endereço aqui, tem todas as informações. E mais uma vez agradeço por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha sido realmente muito útil. Farei um esforço para semanalmente publicar novas lições dessa série, ok? Muito obrigado e até a nossa próxima lição. Valeu!